Olá pessoal, nesse vídeo vamos analisar quantidade de movimento e impulso. Quantidade de movimento ou momento linear, né? Muitas das vezes vem como momento linear, mas quando se analisa a nível superior, né, na física básica lá, chama-se momento linear. Aqui no ensino médio, normalmente a gente chama de quantidade de movimento. Então, olha bem, olha. Com base no senso comum, a gente analisando o nosso senso comum, né, do dia a dia, a gente sabe que é muito pior colidir, né, com um caminhão do que com a bicicleta. Né? Por exemplo, você tá de bicicleta. É muito pior para você colidir com um caminhão do que com a bicicleta. Não é óbvio isso? Eu acho que fica bem óbvio isso, né? Também é muito intuitivo, né, que se você tem, né, uma batida no qual os veículos têm maior ou menor velocidade, o estrago pode ser maior. Quer dizer, quanto maior a velocidade, maior o estrago. Menor a velocidade, menor vai ser o estrago. Eu acho que isso também vem do nosso senso comum, certo? Então, para a gente analisar situações que envolvam colisões, né, a gente tem que utilizar os conceitos de impulso e quantidade de movimento, certo? Quantidade de movimento de um corpo, né, de massa m com uma certa velocidade é uma grandeza vetorial, né? É uma grandeza vetorial que matematicamente vai ser definida dessa maneira: a quantidade de movimento quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Então observa que o Q aqui tem esse tracinho para representar que é um vetor. E é óbvio que V também é um vetor. Então por isso que quantidade de movimento é um vetor. Eu tenho um produto de uma grandeza escalar para uma grandeza vetorial, né? Que é a velocidade. Massa é escalar e velocidade é vetorial. A unidade da quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidade de Medida, ou seja, no SI, é quilograma vezes metros por segundo. Por que quilograma vezes metro por segundo? Porque massa no SI é quilograma e velocidade metros por segundo. Então, observa aqui, olha, o choque do veículo, olha, quer dizer, para a gente analisar o que pode ocorrer nesse choque, a deformação, o quanto vai deformar mais ou menos, o impulso que essa pessoa vai sofrer, ou que esses bonecos vão sofrer a ponto de ficarem movimentando né, no interior do carro. Isso tudo é estudado dentro da quantidade de movimento e do impulso. Tá? Observa que o impulso que o boneco, no caso, sofre, quer dizer, uma força faz com que ele desloque. Outra coisa aqui seria o estrago, o amassar do carro, amassou o carro. Por quê? Porque vai amassar menos ou vai amassar mais se ele tiver maior ou menor velocidade. Então, tudo isso aí é verificado através da quantidade de movimento e do impulso. Quer dizer, quanto maior a velocidade com que o carro atinge o obstáculo aqui, maior é o estrago, certo? Observa por que tem que usar cinto de segurança. Olha o indivíduo aqui atrás, olha. O que ele fez? Ele veio para cima do que estava à frente. Quer dizer, isso aí é fatal. Então, quem fica atrás tem que usar cinto de segurança, gente. Aprendem isso, olha. Olha o que acontece quem está atrás e não tem cinto, olha. Olha a força, imagina a força, o impulso aplicado, né, sobre essa pessoa da frente, olha. Então, é complicado, por isso tem que usar cinto, olha lá, olha. Tem que usar cinto, todo mundo tem que usar cinto, tá? Senão o estrago é muito grande, tá? Quer dizer, isso aí pode fazer a diferença entre a vida e a morte do motorista, no caso ali. A pessoa de trás também usar o cinto. Observa que quando há um choque, por exemplo, quando a gente vai fazer a perícia de batidas de veículo, de carro, né, a gente vai utilizar essa questão do conceito de quantidade de movimento e de impulso. Tá? Então, quando você vai fazer perícia de batidas de carro que envolvam acidentes automobilísticos, né, você vai utilizar o conceito de quantidade de movimento para saber se o veículo estava parado, qual a velocidade que esse veículo, vamos supor que se de vermelho tivesse movimento, para você saber
se a velocidade antes do choque era muito grande ou não, apesar de que no carro, né, trava o velocímetro, né, dá para saber, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes dá errado isso aí. Tá? Antigamente também, quando a polícia ia fazer uma balística, entender qual era a velocidade da bala que sai sei lá, do cano de um revólver, de uma pistola, sei lá, de uma arma maior, eles utilizavam o pêndulo balístico, quer dizer, atirava-se num bloco que estava preso a um fio e em função do movimento desse bloco aqui, analisar como é que foi o movimento, eles iriam analisar qual seria a velocidade do projétil quando atingiu o bloco, quer dizer, eles analisavam, faziam balística antigamente, utilizando muito essa questão do conceito da quantidade de movimento e de impulso. Hoje existem novas técnicas, novas tecnologias, é óbvio, né? Bom, então vamos lá. Quantidade de movimento ou momento linear, né, como eu falei, é uma grandeza vetorial. No caso, para nós aqui, a gente vai representar pela letra Q. Quando a gente for expressar o módulo, basta simplesmente Q é igual a M vezes V. Não precisa de colocar o sinalzinho de vetores. Então aqui representa o que seria o módulo, né? A direção e o sentido da quantidade de movimento vão coincidir com o vetor velocidade instantânea. Quer dizer, se eu quero saber a quantidade de movimento num determinado momento, é óbvio que naquele momento eu tenho uma velocidade. Porque se eu não tiver velocidade, não tenho quantidade de movimento. É claro isso aqui, né? Massa vezes velocidade. Né? Então, se eu quero saber qual a direção e o sentido da quantidade de movimento num determinado momento, basta eu analisar a direção e o sentido da velocidade naquele momento, que a gente chama de velocidade instantânea. Né? Vamos a um exemplo aqui para determinar, de uma forma bem simples no primeiro momento aqui, tá, gente? A quantidade de movimento, tá? Então eu tenho lá um ponto material de massa 2 kg, certo? Num certo instante, a velocidade desse ponto material tem módulo 10 metros por segundo. Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determine nesse instante, olha bem, o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento do ponto material. Acho que a direção e o sentido já dá até para a gente dar a resposta, apesar que a gente vai deixar para o final, mas a gente pode até adiantar aqui se quiser, né? É a mesma da velocidade, olha, horizontal, sentido da esquerda para a direita, não é isso? Mas vamos lá, vamos calcular um módulo, né? Módulo Q, que é igual a M vezes V, né? O módulo é o Q, no caso, né? A direção e o sentido vamos deixar para o final, apesar que a gente já sabe a resposta disso, né? Então vamos lá, olha, a quantidade de movimento então vai ser massa 0,2, velocidade 10, quer dizer, 0,2 vezes 10, 2 kg vezes metros por segundo, é o módulo da quantidade de movimento. E vamos lá, direção, como eu já havia dito, horizontal, o sentido da esquerda para a direita, é o mesmo da velocidade. Bom, impulso, gente. Olha bem, quando a gente vai falar de impulso, né, que para que eu tenha um movimento, ou para que eu cesse o movimento, eu preciso, pelo menos ali no início, para eu tenha um movimento, ou para poder fazer um corpo parar, eu tenho que aplicar uma força. E essa força vai resultar no que seria o impulso. Então, só existe impulso se tiver força atuando. Tá? Então eu consigo botar um corpo para movimentar através da ação de uma força, logo eu tenho ali um impulso. Para parar o movimento de um corpo eu tenho que aplicar uma força, logo também tenho um impulso, só que aí, para poder parar, esse impulso é contrário à quantidade de movimento, o sentido da quantidade de movimento, certo? E quando o impulso faz com que haja movimento, o impulso tem o mesmo sentido da quantidade de movimento. Impulso também é uma grandeza vetorial, tá? Tanto impulso quanto quantidade de movimento são grandezas vetoriais, né? Então, se eu quero frear uma bicicleta que esteja a uma certa velocidade, no intervalo curto de tempo, o que eu tenho que fazer? Aplicar uma força muito intensa. Ao passo que,
Se a força for pequena, o que vai acontecer? Eu vou demorar muito mais para poder parar essa bicicleta. Então, se eu quero parar bruscamente uma bicicleta, ou seja, num intervalo de tempo muito pequeno, eu tenho que aplicar uma força muito grande naquele intervalo de tempo pequeno ali. Tá? Então, já para frear um carro que está com essa mesma velocidade da bicicleta, no mesmo intervalo de tempo, essa força tem que ter uma intensidade ainda maior, né? A força que eu preciso para poder parar um carro e uma bicicleta no mesmo intervalo de tempo é a mesma? É óbvio que não, né? Eu preciso muito mais força para parar o carro. É a questão de que o carro tem uma quantidade de movimento muito maior, porque vamos pensar, eles têm a mesma velocidade, carro e bicicleta, beleza. Mas quem tem maior velocidade? É o carro. Então a questão do impulso para poder parar aí, ele vai ter que fazer o quê? Diminuir a quantidade de movimento. E qual tem maior quantidade de movimento? O carro. Então, para poder parar esse carro no mesmo intervalo de tempo que eu pararia a bicicleta, eu tenho que aplicar uma força maior. Isso é óbvio. Então, quantidade de movimento, né, para poder parar uma bicicleta e parar um carro. Olha o camarada parando o carro aqui, é o incrível Hulk, né? É óbvio que se carro e bicicleta têm mesma velocidade, é no carro aqui que a força a ser aplicada, né, para poder parar vai ser muito maior que na bicicleta, certo? Bom, então, quando a gente fala de impulso, impulso mecânico, né, são situações que sempre nos remete a algumas situações específicas. Olha, onde se fala assim, ó, empurrões, puxões, impactos, explosões, tá? Então existem corpos interagindo e essa interação, num certo intervalo de tempo, resulta no que a gente chama de impulso. Então, olha lá, a explosão, né? Uma explosão, tem um impulso aqui sobre as partículas que saíram para tudo quanto é lado, né? Com as forças atuando, uma força muito concentrada e muito intensa durante um intervalo muito pequeno. Né? Isso é um impulso muito grande. A pessoa puxando aqui, né, um objeto tem impulso. O indivíduo jogando tênis aqui, ao atingir a bola, está aplicando um impulso sobre a bola. O indivíduo tentando rolar o pneu aqui aplica força considerável aí no pneu, então tem ali o impulso também, né? E aí, o impulso ele pode ser resultante de força constante ou força variável. Então, quando tenho força constante, então eu vou pegar o seguinte, vou manter uma força atuando no corpo que vai sair do momento T0 e vai chegar aqui, olha, no momento T, com a mesma força F, com essa mesma força F. Então, eu tenho um impulso, o impulso constante, quer dizer, o intervalo de tempo é do momento 0 até o momento T aqui, olha, esse é o intervalo de tempo. Então, quando eu pego essa força que é constante e multiplico por esse intervalo de tempo, eu tenho o que seria o módulo do impulso. Então, quando força constante, impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Tá? Então, o impulso é representado por I aqui, F é a força e ΔT é o intervalo de tempo. O módulo do impulso, né? Então eu vou determinar de que maneira? Força vezes intervalo de tempo, sendo força constante, é óbvio. Agora, a direção e o sentido são os mesmos de quê? Da força que eu apliquei. Tá? Então a direção e o sentido do impulso vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Tá? Então, nesse caso aqui específico, a direção é horizontal e o sentido da esquerda para a direita. A unidade no SI de impulso é newtons vezes segundo. Mas por quê? Porque força no SI é newton e o intervalo de tempo é segundo. Tá? Então vamos a um exemplo aqui, olha. Ao dar um chute na bola num jogo de futebol, um jogador aplica uma força de intensidade, olha,
6 vezes 10 elevado a 2 newtons sobre a bola. Durante o intervalo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo. Quer dizer, é menos de 1 segundo, né? Seria 0,15 segundos. Tá? Um pouquinho mais de 10% do que 15% do que seria o segundo. Né? Então, gente, foi muito rápido a interação entre o pé do jogador e a bola. Mas observa que a velocidade que a bola atinge é porque a força aplicada é grande para a bola em questão ali. O tempo é pequeno, mas o intervalo de tempo é grande. Tá? Então, a questão do impulso tem a ver com a força e a duração da força. Mesmo que a força não dure tanto, mas mesmo que a força não dure, o intervalo de tempo dela é pequeno, mas se o valor dela for muito grande, resulta num impulso muito grande. Ou, se eu conseguir manter uma força durante um tempo considerável, mesmo que ela não seja tão grande assim, é óbvio que eu vou considerar um impulso, eu vou conseguir um impulso considerável também. Então eu quero determinar o impulso da força aplicada pelo jogador na bola através do chute dele, né? Então vamos lá. Eu tenho a força, que ela é constante, no caso, por um intervalo de tempo, se é muito pequeno, ela acaba sendo constante. 6 vezes 10 elevado a 2 newtons, né? O intervalo de tempo 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo, né? Então impulso, força vezes o intervalo de tempo. Força 6 vezes 10 elevado a 2, o intervalo de tempo 1,5 vezes 10 a menos 1. Então eu tenho que 6 vezes 1,5 é 9, 10 elevado a 2 vezes 10 a menos 1 é 10, né? Logo eu tenho 9 vezes 10, 90 segundos, newtons na verdade, né, vezes segundo. Então, impulso 90 newtons vezes segundo. Então, gente, igual por exemplo aí, o jogador de voleibol. O jogador de voleibol, ele sobe muito do chão. Consegue sair do chão, no caso, eles, óbvio, são altos, claro, mas eles sobem muito. Por quê? É muito treinamento. Na verdade, para que ele suba muito, ele aplica uma força no solo e, obviamente, o solo reage e aí ele sobe. Então, a questão de você atingir uma altura considerável, você adquirir um impulso considerável. Normalmente, ele consegue um impulso maior quando ele está correndo, né? Quando ele vem da linha dos 3 para bater, por exemplo, lá tal. Então, ele consegue subir muito mais, porque ele acaba conseguindo um impulso maior. Mas mesmo parado, ele consegue subir muito, porque ele consegue manter a força atuante no chão, né, um tempo maior que uma pessoa que não é jogador de voleibol, no caso. Né? Então a questão da força e intervalo de tempo da força é que resulta no impulso. Então, produto de força e intervalo de tempo. Então, se você consegue manter uma força durante um tempo maior, mesmo que ela não seja tão grande, ou uma força pequena durante um tempo, né, maior, né? Ou, no caso, um tempo pequeno, mas uma força grande, você acaba conseguindo impulsos consideráveis, né? Bom, e se a força ela não for constante? Se a força for variável, como é que funciona? Gente, eu acho que a gente já viu esse filme, né? Quando a gente falou lá, por exemplo, de trabalho de força variável, lembra? Trabalho de força variável. Quer dizer, o trabalho da força variável era numericamente, quer dizer, a área delimitada pelo gráfico era numericamente igual ao trabalho. Mas que gráfico? Força em função da posição. Quer dizer, trabalho era força vezes deslocamento, e a gente tinha lá o gráfico da força e do deslocamento. Aqui, impulso não é força vezes o intervalo de tempo, e a gente tem aqui, ó, o gráfico da força vezes o intervalo de tempo. Então, é o mesmo raciocínio lá do trabalho da força variável. Vamos no exemplo aqui, olha. Eu tenho esse gráfico onde a força está variando. Observa, ó, de 0 a 2 segundos ela se mantém constante em 4. Mas de 2 a 7, observa que ela vai aumentando de 4 para chegar em 8. E no caso do instante 7 segundos em diante, ela vai diminuindo, ó, diminuindo de 8 até no instante 10 ser 0. Tá? E o que a gente quer aqui? Eu quero calcular o módulo do impulso no intervalo de 0 a 7 segundos. Observe que está falando módulo, porque de repente esse impulso poderia ser negativo. Se fosse, minha resposta seria, no caso, positivo. Mas é óbvio que aqui a gente vai ter o impulso positivo, a gente não vai achar um valor negativo. Mas sempre que falar de módulo e você achar
no caso o impulso negativo, você vai dar a resposta positiva. Você vai dizer, mas como o impulso pode ser negativo? É se minha força fosse negativa. Se ela fosse, no caso, o eixo do T está aqui. Se eu tivesse força abaixo do eixo T e tivesse embutido no meu cálculo aqui esse intervalo de tempo também. Aí, nesse intervalo de tempo aí que a força é negativa, eu teria um impulso negativo. Tá? Mas aqui não é o caso. Tá? Então, eu quero calcular o impulso de 0 a 7 segundos. Então, observa que eu tenho, no primeiro momento, de 0 a 2, eu tenho aqui uma área, olha, que é um retângulo, né? Eu vou chamar isso de A1, não é? Área 1, que seria o impulso 1, né? Então, olha, a área 1 é igual ao impulso 1. E vai ser o quê? Base vezes altura. Então, ó, base 2, altura 4. Então, 2 vezes 4, 8. Então, no primeiro momento, ou seja, de 0 a 2 segundos, em que a força é constante, meu impulso é o quê? 8 newtons vezes segundo. Agora, no segundo momento aqui, ó, de 2 a 7 segundos, que seria justamente isso aqui, ó, de 2 a 7 segundos, eu tenho aqui o quê? Um trapézio, né? Um trapézio seria justamente esse trapézio aqui, que eu chamei de A2. Ó, de 0 a 2. Digo, de 2 a 7, melhor dizendo, segundos, né? Então vamos lá, olha. Então eu tenho um trapézio. Então I2 é igual à área delimitada pelo gráfico, que é um trapézio. Lembra? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então vamos lá. I2 é igual, quer dizer, impulso 2. Vamos lá, base maior. Olha a base maior aqui, olha. Isso é a base maior. Então, vamos lembrar que as bases são os dois lados paralelos. E a base maior é o lado maior, é óbvio, né? Então, vale quanto? 8. A base menor vale 4. Né? Então, 8 mais 4 vezes a altura. O que é a altura? É a reta que liga as duas bases, mas é a que reta? Essa reta aqui, a medida dessa reta? Não. É a medida da reta que liga duas bases, mas que é perpendicular as duas bases. Então é essa medida aqui, olha, de 2 a 7, quer dizer, 7 menos 2, 5. Dividido por 2, que 2 aqui faz parte da fórmula, né? Então, vamos lá, olha, eu tenho 8 mais 4, 12, 12 vezes 5, 60, 60 dividido por 2, 30, olha. Então, o impulso na segunda parte aqui é 30. Então, qual o impulso total? É só somar os dois, né? Então, o impulso é o impulso 1 mais o impulso 2, quer dizer, o impulso na primeira parte mais o impulso na segunda parte. Logo, eu vou ter 8 mais 30, então o impulso é igual a 38 newtons vezes segundo, quando eu vou calcular do intervalo de 0 a 7 segundos. Bom, gente, então vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.